E para tratar sobre o tema ICMS sobre energia elétrica, TUST e TUST, chamo o Alessandro Mendes Cardoso para nos honrar aí com seus esclarecimentos. Bom dia a todos. É um grande prazer estar compondo esse painel com tão competentes juristas, tributaristas. Gostaria de agradecer à ABRAD pelo convite, na pessoa do meu amigo Walter Lobato, e parabenizar mais uma vez por esse congresso, que com certeza é uma grande referência em termos de eventos de direito tributário no Brasil. Coube a mim falar por último, o que normalmente não é tão bom, principalmente depois das palavras do professor José Eduardo Soares de Mello, que sim, é uma das grandes referências e mestre de todos nós no que se refere ao ICMS. O assunto que me coube é uma discussão que, mais uma vez, nós temos batendo na mesma tecla, demonstra como nós temos um grave problema no sistema tributário brasileiro de insegurança jurídica que afeta diretamente a atividade econômica. A energia elétrica é um dos principais, se não o principal insumo da atividade econômica e industrial. Um dos custos mais relevantes para qualquer empresa estruturar a sua atividade econômica. E nós estamos já trazendo dois temas que mostram uma insegurança, uma indefinição com relação à tributação desse insumo mais importante. Inclusive discussões antigas, discussões que remontam o início do sistema tributário pós-Constituição de 88, que reforçam a incapacidade do sistema jurídico brasileiro de dar vazão com alguma agilidade a discussões dessa relevância. E também demonstra como a dificuldade também do nosso sistema de delimitar base de incidência. Grande parte das discussões tributárias em andamento se referem à definição da grandeza econômica de tributação e a aplicação dos institutos jurídicos e econômicos em face às regras constitucionais de competência e, no caso, o ICMS da própria Lei Complementar 87. Vou tentar ser o mais didático possível e também dentro do tempo regulamentar. Trouxe aqui algumas considerações nesse slide para direcionar aqui o nosso raciocínio. A partir de 95, o sistema energético brasileiro foi reestruturado. Houve a desverticalização e houve a separação das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E, a partir disso, também houve uma alteração da sistemática de comercialização da energia elétrica, com a estruturação de dois sistemas de venda e compra de energia. A chamada contratação regulada, são operações de compra e venda de energia elétrica entre agentes vendedores e agentes de distribuição, geralmente precedidas de licitação. É o atendimento normal chamado consumidor cativo. O caso das nossas residências, por exemplo, em que há a contratação do fornecimento com uma distribuidora local que tem a competência de fazer a venda para esse tipo de consumidor. E ela tem, então, mediante um contrato, uma concessão, ela tem exclusividade com relação ao mercado cativo. E temos a chamada contratação livre, já feita às empresas e aos grandes consumidores. Então, criou-se um mercado de energia elétrica. Então, no mercado livre, nós temos operações de compra e venda de energia elétrica, objeto de contratos bilaterais, livremente negociados entre as partes, remunerados por preço. É assegurado aos fornecedores e adquirentes a utilização dos sistemas de distribuição e transmissão de energia que pertencem às empresas concessionárias e permissionárias. Então, com a segmentação do fornecimento de energia em geração, transmissão e distribuição, no mercado livre, só é viável a compra desse mercado, dentro dos players que vendem energia elétrica, sendo assegurado ao adquirente que ele utilize os sistemas de distribuição e transmissão para permitir a captação dessa energia. Então, nós temos dois tipos de negócio jurídico envolvidos nesse mercado. A compra e venda de energia, que é contratada separadamente do acesso e uso aos sistemas de transmissão e distribuição. O acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, ele é feito por dois contratos específicos.
o contrato de uso do sistema de distribuição, o CUSD, e o contrato do uso do sistema de transmissão, o CUST. E o que são esses sistemas de transmissão e de distribuição? A transmissão de energia elétrica da geração até o consumo, ela é feita através do sistema de distribuição e transmissão. O sistema de distribuição, ele é composto pelos postes, cruzetas, isoladores, fios e outros equipamentos que operam em tensões consideradas baixas. Depois a energia é gerada, transmitida e depois distribuída. Mas para chegar ao distribuidor, ela tem que passar pela rede de transmissão em alta voltagem. E o sistema de transmissão é exatamente aquelas torres, cabos, subestações, isoladores e outros equipamentos que operam em tensões médias, altas e extra-altas. Para remunerar os permissionários do sistema de transmissão e distribuição, eles fazem jus a uma contraprestação, que é exatamente pela disponibilização desses sistemas, que é remunerado mediante duas tarifas, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição, a CUSD, é o valor pago para utilizar o sistema de distribuição, é uma contratação autônoma e faturamento pela concessionária de distribuição. E a outra tarifa, a TUST, que é a tarifa do uso do sistema de transmissão. Valor pago para utilizar o sistema de transmissão conforme o contrato CUST. Contratação autônoma e faturamento via ONS, que é uma pessoa jurídica que foi criada para gerenciar o sistema elétrico brasileiro, é o operador nacional do sistema. A partir, então, por regulamentação, dos estados e pela regulamentação da ANEEL, na conta de energia elétrica nós temos o valor da energia e também cobrados segregadamente os valores da TUST e da TUST, todos compondo o mesmo item de cobrança, mas não necessariamente tendo a mesma relação jurídica ou a mesma natureza jurídica. Aqui citando o convênio ICMS 95 de 2005, apesar da natureza jurídica e da relação econômica ser diferente entre fornecimento de energia e tarifa do uso de transmissão e distribuição, os estados partem do pressuposto de que a TUST e a TUSD compõem o custo da energia elétrica e devem compor a base de cálculo do ICMS. Citando então aqui o convênio ICMS 9505, quando ele vai dispor sobre a base de incidência da energia comercializada na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na CCE, ela coloca lá, a nota fiscal prevista no caput deverá conter, como base de cálculo, o valor total dos encargos de uso relativos ao respectivo sistema de distribuição, o qual deverá ser integrado ao montante do próprio imposto. Então, a partir daí, os estados trazem a exigência de que na nota fiscal seja destacada a TUSD e a TUST, e esses valores sejam agregados à base de cálculo do ICMS da energia, do fornecimento de energia elétrica. Citando aí no posicionamento aqui da Cefaz de Minas, cito aqui a consulta de contribuinte 1 de 2005, que pode resumir o entendimento do fisco mineiro com relação a essa questão. ICMS, energia elétrica, transmissão, distribuição, conexão. Tratamentos comercial e tributário específico que encontram estabelecidos para as atividades que tenham por objeto a energia elétrica, da geração até a entrega da energia para o consumidor final, inclusive a transmissão, a distribuição e a conexão, cujos valores e demais encargos deverão ser considerados por ocasião da formação da base de cálculo do ICMS. Então, no entendimento do fisco, como dos demais fiscos estaduais, o valor que deve compor a base de cálculo do ICMS, energia, não é só o valor contratado da energia contratada com o gerador, mas deve ser agregado às tarifas de transmissão e distribuição. No entendimento do fisco,
esses valores relativos à transmissão e distribuição, como sendo pressupostos para o recebimento da energia contratada, eles fariam parte do custo total do fornecimento de energia elétrica. Por isso, deveriam ser considerados na base de cálculo do ICMS. Só que essa análise tem que ser feita em face da regra de competência constitucional, com relação à incidência do ICMS. A Constituição trouxe a energia elétrica com base de incidência do ICMS como um tipo especial de mercadoria, apesar da imaterialidade, das características próprias da energia elétrica. E a Lei Complementar 87 e 96, ela vai trazer a regulamentação geral do ICMS, que se aplica também para base de incidência, fato gerador, ICMS energia. Primeiro, nós fomos lá no artigo 12, qual que é o fato gerador do ICMS? A saída da mercadoria do estabelecimento, fato gerador básico, momento básico da incidência do ICMS mercadoria, ou em operações interestaduais, a entrada da mercadoria no estabelecimento. Vamos trazer isso para a situação da energia elétrica. Quando que se dá a saída da energia elétrica do estabelecimento? A contratação no mercado livre é entre consumidor e gerador. A energia que está sendo contratada e que vai configurar a fato gerador do ICMS é aquela energia que está sendo disponibilizada no sistema pelo gerador em cumprimento a um contrato de aquisição de energia. Já é um primeiro ponto a se observar. Com relação à base de cálculo, vamos lá no artigo 13. Vamos trazer, então, vamos estressar essa tese, a argumentação do fisco, de que a tarifa de transmissão e distribuição, ela seria um pressuposto do fornecimento de energia elétrica e, por isso, eles teriam que compor a base de cálculo do ICMS energia elétrica. Lá no artigo 13, nós temos uma base de cálculo do ICMS. Vamos pegar item por item. Valor da mercadoria. Qual que é a mercadoria? É a energia. Há um contrato específico de fornecimento em que há o valor da energia vendida pelo gerador e adquirida pelo consumidor. Seguros, juros ou desconto incondicional não seria nem de se cogitar. Aí nós temos dois itens interessantes. Despesa paga, recebida ou creditada entre o vendedor e o comprador. Então, vamos partir do pressuposto, então, que a transmissão e a distribuição comporiam um grande negócio jurídico de fornecimento de energia elétrica. Efetivamente, eles compõem o sistema de geração e fornecimento de energia elétrica. Mas a despesa paga da transmissão e da distribuição, ela não é uma despesa paga ou cobrada pelo vendedor da energia. O contrato de fornecimento de energia é autônomo ao contrato de uso e disponibilização da rede de transmissão e distribuição. Tanto é que você pode ter, em alguma situação, a transmissão garantida, o contrato vigente de transmissão e distribuição, e nem energia elétrica sendo impulsionada no contrato. Você pode ter uma empresa, por exemplo, não operante, mas que mantém lá o seu contrato de transmissão e distribuição em vigor. Então, também me parece questionável a inclusão nesse item. Frete em transporte efetuado pelo próprio remetente ou por terceiro por conta e ordem deste e cobrado em separado do comprador. Também é um item interessante. Me parece que nós não estamos falando de transporte de energia. A energia é potência, a energia está no sistema disponibilizado, então não há como se identificar que qual é a energia aqui do sistema que está sendo capturado. Você tem direito à alimentação do sistema pelo gerador e captação pelo consumidor. E vamos pensar na própria lógica. Então, se é transporte de energia ou se faz parte do negócio geral de fornecimento de energia elétrica, podemos fazer um paralelo, por exemplo, com a decisão do Supremo, lá de 2010, do ICMS, sobre frete FOB na substituição tributária. No frete FOB, você também tem uma grande operação de fornecimento. Vamos pensar a situação que uma indústria de cimento vende para determinado contribuinte uma tonelada de cimento. Aí você tem o valor daquele contrato, venda de cimento. Só que alguém tem que ir lá e buscar aquele cimento e levar para o fornecedor. Você pode ter dois tipos de operação. A operação em que o vendedor faz esse transporte e cobra, aí vai agregar a operação.
o valor da operação, e a operação não. Que o comprador, por veículo próprio, ou contratando o autônomo, ele vai lá e busca a mercadoria que ele adquiriu. Nessa operação, não tem correlação nenhuma da sua operação de compra. Ele tem uma outra operação. É a mesma coisa, mutatis mutandis, na transmissão e na distribuição, em que existe um outro contrato entre o consumidor com o permissionário do serviço de transmissão e com o permissionário do serviço de distribuição. Estão vinculados ao negócio? Lato sensu, sim, mas não estão diretamente vinculados ao custo do fornecimento de energia elétrica, que tem um contrato específico com o gerador. Então, fazendo uma estruturação disso em termos de fato gerador e base de cálculo, nós podemos trazer as seguintes inferências. Fato gerador, operação de circulação de energia elétrica, consumo de energia elétrica, que é aquilo que é objeto do contrato de fornecimento de energia elétrica. Não se confunde com a disponibilização do sistema de distribuição e transmissão, que é a estrutura física, né, de captação da energia, já que são outros negócios jurídicos que, inclusive, envolvem outras partes que não, normalmente, o gerador. Então, essa transmissão, o transporte, não é fato gerador, inclusive pela identificação, pela impossibilidade de identificação dos sujeitos envolvidos na operação. Partindo para o outro lado, também pela análise da base de cálculo, o preço praticado na operação final de circulação de energia elétrica, prevista no artigo 9º da Lei Complementar 87, é aquele preço exclusivo do contrato de fornecimento de energia elétrica. A inclusão de valores estranhos a esse dimensionamento, na minha opinião, né, e a gente vai ver a jurisprudência, ela não tem guarida na previsão da Lei Complementar 87, lá no seu artigo 13, e também seria em arrepio a própria norma de competência de incidência do ICMS sobre energia elétrica. As tarifas da TUSD e TUST, elas não compõem o cálculo do ICMS, elas são um valor agregado à operação no mercado livre de energia elétrica. Seria possível se incluir isso na Lei Complementar 87? Em tese, sim. Inclusive, tramitou durante um tempo um projeto de lei nesse sentido que não vingou e não houve a sua aprovação. Mas há aqui uma clara controvérsia bastante relevante entre fisco e contribuintes. Apesar da minha opinião, é lógico, existem respeitáveis opiniões em sentido contrário, e não cabe a mim decidir, cabe a quem? Ao Poder Judiciário. Aí nós caímos de novo naquele círculo vicioso. Questões relevantes que poderiam e deveriam ser resolvidas com agilidade vão se postergando no tempo, gerando consequências para todos os envolvidos. Para o fisco, que não tem aí uma discussão com parte dos seus contribuintes que não aceitam essa interpretação da legislação tributária, e dos contribuintes que ou têm que discutir ou têm que aceitar esse aumento da base de incidência. E aí nós temos os dois tribunais superiores, STF e STJ, quem cabe analisar a competência constitucional, e os limites constitucionais à tributação, e também a lei complementar que estrutura a norma geral com relação aos impostos. Com relação ao Supremo, o Supremo já decidiu que essa matéria não tem repercussão geral por não ser uma matéria constitucional. Então, a correção precedente do STF, de 2017, a correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, incidente sobre a circulação de energia elétrica, é controversa que não possui estatura constitucional. E aqui, o tema 956, foi negada a repercussão, é infraconstitucional, e a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa com relação à inclusão dos valores pagos a título de TUST e TUSD na base de cálculo de ICMS nas operações de circulação de energia elétrica. Então, essa matéria fica cingida exclusivamente à definição do STJ. Eu que vou passando aqui para... Só que o ministro Marco Aurélio foi voto vencido, ele entendia que a matéria era constitucional e caberia, sim, a análise pelo STF. Mas a matéria, então, ela deve ser resolvida pelo STJ. E como está o tratamento no STJ?
Num primeiro momento, a jurisprudência do STJ ela era favorável à tese dos contribuintes e as duas turmas tinham precedentes no sentido de que a TUST e a TUST não se incluíam na base de cálculo do ICMS energia elétrica. Então, aqui citando um precedente da Corte Especial do STJ de 2016, né, que afasta um pedido de reclamação, um agravo em reclamação, e ele, no fundamento, ele consigna ao ministro Falcão, bem como em razão da jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já ter firmado entendimento de que a taxa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica e a taxa de uso do sistema de distribuição não fazem parte da base de cálculo do ICMS. Aí ele cita alguns. Lá na Corte Especial, uma reclamação, o ministro consignou, a matéria já está pacificada. O que no Brasil é uma afirmação muito categórica e perigosa, né? Infelizmente, a pacificação no Brasil é, em algumas situações, meio utópica. E é exatamente essa situação. Então, em 2016, o contribuinte que teve acesso a essa decisão, qual que é o raciocínio que ele fez? Olha, essa matéria está resolvida, o STF não vai analisar, o STJ lá na Corte Especial já está negando reclamação, vários agravos monocráticos, julgando a matéria pacificada, né, situação consolidada. Mas aí, em 2017, o ministro Gurgel de Faria, né, num recurso especial da primeira turma, ele pretende dar uma guinada jurisprudencial. Então, ele reconhece a existência de precedentes favoráveis ao contribuinte, mas ele se insurge com relação a esse entendimento e ele traz posicionamento no sentido. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas, entre elas a referente à TUST, compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto. Interessante que a própria legislação regulamentar e a própria lógica contratual dissocia essas fases. Então, essa indissociabilidade seria no sistema anterior. Hoje em dia, ela é juridicamente dissociada, mas, respeitada a opinião do ministro, é lógico, ele parte da opinião, né, próximo ao entendimento dos fiscos, de que não. As três fases compariam um grande custo de fornecimento de energia. E aí, como os outros ministros então recebem? Ministro Gurgel da primeira turma. Aí nós temos a segunda, né, lá logo após, precedente do ministro Herman Benjamin, e ele vai reforçar que para a segunda turma mantém-se um entendimento consolidado, que se considerava consolidado. Não se desconhece respeitar a orientação em sentido contrário, recentemente adotada pela primeira turma, por apertada maioria, vencidos os ministros Napoleão, Maia e Regina Helena Costa. Ou seja, na primeira turma, a guinada jurisprudencial foi por maioria, não foi nem unânime. E aí, sucede que, uma vez preservado o arcabouço normativo sobre o qual se consolidou a jurisprudência do STJ e ausente significativa mudança no contexto fático que deu origem aos precedentes, não parece recomendável essa guinada em atenção aos princípios da segurança jurídica, da proteção de confiança e da isonomia. Aqui o ministro vai num ponto muito importante, não fazendo consideração se a tese está certa ou não. É o cuidado que os tribunais têm que ter com a sua jurisprudência, né? É aquela situação de segurança jurídica que cada ministro, quando entra numa turma do STJ, ele entende que ele pode rever e buscar prevalecer o entendimento dele com relação a matérias já pacificadas e já reiteradas, a insegurança jurídica é enorme.